As pessoas acham, né, que você ser vitorioso é você não passar por problema. Ser vitorioso não é você não passar por problema. Ser vitorioso é você passar pelo problema e se manter firme. É isso que é. Aí é onde está o segredo. Podemos dizer que não é livrar da tribulação, e sim na tribulação. Paz do Senhor, meus irmãos. Pastor Denis por aqui, como ficou combinado no vídeo passado, né, no estudo passado, que nós continuaríamos com outros temas, e nós estamos aqui continuando com o nosso irmão Valdemilson, né, já apresentei para vocês, vocês já conhecem, e nós iremos tratar nessa oportunidade sobre a grande tribulação. Fique conosco, puxa a vinheta. Pois bem, estamos de volta no Valdemilson, mais uma vez, estamos aqui juntos, satisfação em receber você. Toda minha, pastor Denis, viu? Toda minha, e estamos aqui aguardando este tema especial que temos para tratar neste momento. Muito bem. A grande tribulação existe, né, eu quero usar as mesmas palavras que eu usei no vídeo passado, existem, né, uma divergência doutrinária entre aqueles que acreditam que a igreja irá passar pela grande tribulação e aqueles que não acreditam e pregam que a igreja irá ser arrebatada antes da grande tribulação, né? Esses dá-se o nome de pré-tribulacionistas, tá certo? São os mesmos que defendem, né, idealizam um segundo arrebatamento, ou seja, 2 arrebatamentos, o primeiro para arrebatar a igreja, o segundo para arrebatar os que ficaram. Eles também defendem essa tese de que, e também, né, não esquecendo, que são os mesmos que defendem a teoria da vinda de Cristo invisível. Nós falamos sobre isso no estudo passado. Pois bem, nós vamos estar aqui falando um pouco sobre esse assunto, e nós vamos falar, né, primeira mão aqui, do texto em que um dos textos que eles se agarram para defender essa tese, que nós encontramos no livro de Apocalipse, no capítulo 3, versículo 10. O nosso irmão Valdemilson vai ler aqui para nós. Certo. Apocalipse 3, 10 nos diz assim: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Muito bem. Segundo os pré-tribulacionistas, Deus estaria dizendo aí que ele vai livrar a sua igreja da grande tribulação. Porque uma coisa é livrar, né, na tribulação, e outra coisa é livrar da grande tribulação. A igreja, então, não passará, né, pelas lutas, pelas dificuldades. Momento antes, né, de iniciar essa tribulação, Deus vai e toma a igreja dele. Toma a igreja dele invisível. Isso. Muito bem. Outro texto interessante também, para não dizer que a gente só lê os textos, né, que favorece a doutrina que nós que é defendido biblicamente falando. Outro texto me parece que é 2 Pedro 2,9, quando diz que Deus sabe livrar o seu povo, né, da tentação. 2 Pedro 2,9 nos diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Tem uns textos que diz livrar da ira vindoura, né? Que é o texto que também... Então, vamos lá, esses textos,
eles estariam realmente tirando a igreja do cenário da grande tribulação. Como interpretar esse texto à luz da Bíblia, né? Boa indagação, pastor Dentes, né? Estaria... esses textos, na verdade, dão base, né, para a ideia de que a igreja não passará pela tribulação. Vamos deixar claro aqui que não, né? Até porque a igreja sempre enfrentou, né, lutas e tribulações, sempre foi ali fatos, né, historicamente, que a igreja passou por isso. Então, assim, vamos discorrer e mostrar, de acordo com as escrituras sagradas, de que a igreja irá passar pela grande tribulação. É importante você falar isso, porque eu estava olhando outro dia um pregador, que ele é pré-tribulacionista. Ele disse uma coisa que me chamou a atenção. Ele disse que seria uma grande malvadeza de Cristo, do esposo, deixar a esposa passar por uma situação dessa. Aí, a pessoa diz uma coisa dessa, então ele deixa margens para a gente rebater isso. Porque Cristo pagou um preço pela igreja, e a igreja também tem que pagar um preço. A igreja também tem que pagar um preço. Nós pagamos o preço. E qual é o preço? Não é o preço da salvação, porque esse preço já foi pago por Cristo. É o preço de suportarmos, por amor à palavra de Deus, as perseguições, né, e os levantes que se levantaram e irão se levantar ao longo do tempo contra a igreja de Deus. Por exemplo, você dizer que a igreja, que Jesus jamais deixaria a igreja passar por isso, porque seria uma grande falta de amor do noivo. Então foi uma falta de amor de Deus com os discípulos, que morreram todos mortos, todos eles foram mortos também. Perseguidos, né? Entendeu? De fato. Entenderam, meus queridos? O que os israelitas passaram ali no Egito, foi uma falta de amor de Deus? Né? A gente sabe que no século IV, quando a igreja foi perseguida, então foi uma falta de amor da parte de Deus deixar a igreja passar por aquela perseguição. Jerusalém, no ano 70, e nós sabemos que lá Deus se refere ao povo dele como povo, nação santa, né? Povo eleito e tal. Povo, né? Escolhido, menina dos seus olhos. E agora ele deixar, e Jesus disse que isso ia acontecer lá no seu sermão profético, que depois viria, né, uma grande perseguição contra a igreja, e iria perseguir a igreja, e aconteceu no ano 70. Mas pode-se falar, pastor, da seguinte forma: mas todos esses levantes que você está mencionando aí, se deu contra os rebeldes somente. E não, na verdade, os apóstolos foram perseguidos, né? Os discípulos foram perseguidos. Na verdade, quem foi de fato perseguido foram aqueles que se esforçavam para obedecer a Deus. O maior exemplo foi Cristo. Cristo, como foi que ele morreu? Morte natural? Ou ele foi perseguido o tempo todo em que ele viveu aqui e culminou no final com a sua morte? Uma das piores. Entendeu? Né, das piores. Mas vamos lá. O que Apocalipse está dizendo? Qual é a mensagem que ele está dizendo para nós quando ele diz que Deus sabe livrar da hora da tentação que virá? Quando um texto não está bem explícito, quando ele não traz um entendimento claro da sua mensagem, então existe uma forma para a gente tirar isso a limpo, comparando com outros textos. E aqui nós já fizemos algumas comparações do que aconteceu no passado, né? Isso. Com a igreja, a perseguição e tudo. Nós já fizemos isso, mas nós vamos citar alguns textos bíblicos aqui para explicar o Apocalipse, capítulo 3, né? Versículo 10, que o nosso irmão leu. Você lê para nós
Daniel capítulo 12, versículo 1. Daniel 12, versículo 1, nos diz o seguinte: E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Isso é praticamente o que está em Apocalipse. A tribulação e o povo sendo livrado. Quando nós comparamos Apocalipse com Daniel, dá para a gente ter uma visão mais clara do assunto. Vamos lá. Vamos criar aqui a situação. A perseguição está acontecendo, está em curso contra a igreja. Né? Os algozes da igreja, perseguindo a igreja, querendo destruir a fé dos cristãos. Querendo destruir a fé dos cristãos. Então, como é esse livrar da tentação? Não é livrar do processo em si da tribulação, não é livrar do processo em si, é livrar do intuito do sistema. Qual é o intuito do sistema? Varrer a fé do cristão. Então, quando diz que Deus vai livrar, sabe livrar, entende-se que não é livrar, não permitindo que a igreja passe por determinada situação, mas livrar do intuito do sistema, que é destruir. Deus sabe livrar dessa tentação, desse objetivo, que é destruir. Eles jamais vão conseguir destruir a fé dos cristãos. Aqui Daniel está dizendo que vai haver uma grande perseguição, uma grande tribulação, mas que o povo de Deus vai ser guardado. Não é nesse sentido de que a igreja vai estar no céu, não, entendeu? Sim, sim. Mas vai ser guardada do... como é que eu posso dizer? Eu falei agora há pouco. No caso em questão, Deus daria ou dará vitória à igreja, ao povo dele. A igreja. Agora, outros textos justificam ainda mais essa explicação. Você pode ler para nós, poderia ler para nós aí, Mateus 24, versículo 29, vai dizer como é esse livrar. Veja bem o que a Bíblia nos traz sobre isso, sobre esse aspecto. Vamos lá. Certo. E logo depois da aflição daqueles dias... Logo depois de quê? Da aflição. Então veja bem, essa aflição é contra quem? Contra os escolhidos. Contra os desviados? Não. Não. Se você vai continuar lendo aí, vai ver que Jesus está falando para o povo dele, para a igreja. Então, logo depois da aflição daqueles dias, quando o inimigo achar que venceu o povo de Deus, o que é que vai acontecer? E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Para que é que ele vem? Continue lendo o texto. E ele enviará os seus anjos, com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então veja bem, se Apocalipse 3:10 não está bem explicado, você começa a andar, vai por Daniel, lá está falando a mesma coisa que Jesus disse, que haverá o tempo de tão grande angústia, do qual nunca se viu. Isso. Aí você vai para Mateus 24, 29, está dizendo como é que vai ser esse livramento. Não é livrar
do processo, não é livrado do processo para a igreja não passar por aquele processo. Porque uma coisa, as pessoas acham, né, que você ser vitorioso é você não passar por problema. Ser vitorioso não é você não passar por problema. Ser vitorioso é você passar pelo problema e se manter firme. É isso que é, aí é onde está o segredo. Então, pastor, o que acontece é o seguinte, podemos dizer que não é livrar da tribulação, e sim na tribulação, né? Ou seja, a igreja passará pelo processo, né, da tribulação, e no ápice, né, Jesus voltará para resgatar o seu povo, mas a igreja, no caso, terá passado por esta tribulação. É o que está dizendo aí. É o que está dizendo aí. Que quando a tribulação estiver no seu clímax, e nós vamos provar isso em outros textos. E nós vamos provar isso em outros textos. Nós vamos ler, por exemplo, Mateus 24, 22. 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, Olha. nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se Apocalipse 1:10 traz problema de interpretação para as pessoas, os textos dos livros históricos estão provando como é que vai ser essa questão, como é que vai ser esse livramento. Está dizendo aí, né, primeiro lá no capítulo 24 de Mateus, versículo 29, diz que a igreja estará passando pela grande tribulação, e aí o que é que acontece? Jesus vem e colhe os seus servos, toma da mão dos seus algozes. E assim, pastor, observemos uma coisa aqui. O versículo 22, ele é muito claro quanto ao povo de Deus passar pela tribulação. Porque assim, ele diz o quê? Que se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, ou seja, devido aos escolhidos de Deus estarem nesta tribulação, os dias seriam abreviados. Então, assim, há uma clareza neste versículo. Então, aí a gente começa a entender o que Apocalipse está dizendo. Qual é a tentação que o povo de Deus vai ser livrado? É do processo da tribulação? Não. É do processo de banimento da fé. Do banimento da fé. Entendeu? Porque vitória não é você não passar por problema. Vitória é você passar pelo problema e você sair vitorioso. Sair vitorioso, né? Aí é que está o segredo. Então, veja bem. A perseguição contra a igreja será tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que se Deus não abreviar esses dias, nenhum dos eleitos se salvará. Então, tem uma coisa que eu quero fazer aqui, abrir um parêntese aqui, é porque tem gente que acha que nós já estamos vivendo essa abreviação de tempo, e nós não estamos. Essa profecia de abreviar os tempos é para a grande tribulação. Não é para agora, é para a grande tribulação. Tá certo? Está dizendo aí, se aqueles dias não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria. Então não está acontecendo isso agora. Isso é só para aqueles dias. Entenderam? E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Muito bem. Isso se dará depois. Quem é que vai trazer essa grande tribulação para a terra, para o povo de Deus? É a aparição do anticristo. Ele vai propagar o ecumenismo, né, que é aquela questão de toda a reunião de todas as religiões, e o restante da semente não vão aceitar essa proposta, porque já estão avisados. E aí começa a grande perseguição. Como o diabo vai perseguir os desviados, se quando a pessoa se desviou, ele já negou. Ele já negou no momento em que ele desviou-se, se afastou-se. Entenderam? E aí tem um texto aí que é maravilhoso, que é o de, se o capítulo 1, capítulo 3, versículo 10, está dizendo que
Deus vai livrar da hora da tentação e as pessoas entendem que é porque não vai passar pela grande tribulação, mas tem um texto em Apocalipse que nos ajuda a entender esse de Apocalipse 3. Vamos lá? Veja bem, Apocalipse capítulo 13, versículo do 7 em diante, por favor. Certo, nos diz assim: e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Os santos, eu pergunto, para lá. Os santos, os desviados são santos? De forma alguma. Os desviados são santos? De forma alguma. Está em consonância com Mateus 29? Está em consonância com Mateus 24, 29, que a grande perseguição contra o povo? Está em consonância? Sim. Continue lendo. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, e língua, e nação. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Você leu até o? Até o 8. Até o 8. Pule para o versículo 11, deixa eu ver se tem alguma coisa no versículo 11. E vi subir da terra outra besta. Muito bem, só isso mesmo. Então veja bem, que lá no final vai ser permitido fazer guerra contra os santos. Isso. Como os santos, contra os santos. É Israel esse santo? Eu não sei, porque Israel perdeu o seu... Essa como é que eu posso dizer? Essa conotação, né? Ela pode estar em... Perdeu essa exclusividade. E essa exclusividade. Ela pode estar nesse contexto? Pode, mas isso vai depender se ela se arrepender. Mas o texto está falando aí para os santos. Então, quando se fala de santos, não está se falando de um povo ali, de uma etnia. Está falando aonde estiver santo nessa terra. Isso está em consonância com Mateus 24, né, ali do versículo, do versículo 29 em diante, onde diz que ele vai colher os escolhidos, que são os santos, que vão estar vivendo na grande perseguição daqueles dias, onde o sol vai escurecer. Então você vê, Daniel diz que haverá um tempo de tão grande angústia, do qual nunca houve. Jesus também falou isso. Mas aí Jesus vai dizer lá que no clímax dessa perseguição, Jesus vem e vai resgatar o seu povo. Aí também tem um texto muito bom para esse tema, que é o de 2 Tessalonicenses capítulo 4, né? Capítulo 2, onde os tessalônicos, eles estavam realmente também com esses pensamentos assim meio tortuosos, inventando situações que não condizia com a verdade, e Paulo bateu uma real para eles lá. Capítulo 2, do versículo 1 em diante. Nos diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Viu? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. O qual Daniel referiu-se a ele, o qual Jesus referiu-se a ele, o qual está em Apocalipse, que ele vai se levantar para fazer guerra. Fazer guerra contra quem? Está lá em Apocalipse 13, 7, contra os eleitos. Isso. Existe um texto profético em Apocalipse que diz assim: e vi almas dos decapitados pedindo: Senhor, até quando tu vai fazer justiça? E aí Deus diz para elas assim, para eles, parece que é no capítulo 9, se eu não me engano. Vamos lá. Aí Deus diz: olha, acalma mais um pouquinho aí, até que se junte com vocês o restante, né, que haverá de vir. E aí já lá no final de Apocalipse, já estão todos, tanto aqueles que estavam clamando por justiça, quanto os que Deus faz referência a eles, que eles viriam ainda, que era para eles aguardar mais um pouco, os que estavam clamando por justiça. E lá diz assim:
né, que via almas dos decapitados e que não aceitaram o sinal da besta. Ou seja, esses decapitados que não receberam o sinal da besta, não se refere exclusivamente aos discípulos. É aquela segunda parte que teria que vir, que viria ainda. Por que nós sabemos disso? Porque a besta é só para o final. E os que vão ser decapitados é só para o final. Então há dois grupos, os que clamavam por justiça, ali no começo, e lá no final, os que estavam ali, que foram decapitados por causa da palavra e que não receberam o sinal da besta, isso refere-se à igreja que será perseguida e aos que vão morrer e não vão aceitar o sinal da besta. Isso significa o quê? Que vai haver uma perseguição, sim, contra a igreja. Agora, Deus vai livrar o seu povo de se corromper, de aniquilar a fé do povo de Deus. Mas do processo da perseguição, não. É exemplo do que, como nós citamos, do que ocorreu na igreja primitiva. Passaram por este processo, todavia foram fiéis ao Senhor Deus, né? E sem dúvida nenhuma, apesar de terem sido ceifados suas vidas, né? Mas foram vitoriosos porque guardaram a palavra de Cristo. Deus livrou eles, não livrou da morte, isso, mas livrou a fé deles. Eles foram livrados da tentação, porque tudo isso que o inimigo faz, o intuito dele é unicamente, não é só lhe destruir. Porque se ele lhe destrói e você não perde a sua fé, ele perdeu. Então, o intuito dele não é simplesmente lhe destruir, mas acabar com a sua fé. É esse ponto aí que Deus vai nos livrar, de nós corrompermos a nossa fé, de nós perdermos a nossa fé, né? Quando a igreja estiver vivendo, já estiver ofegante, aí ele vai abreviar os dias e vem buscar a sua igreja. Realmente, pastor, coerente. Acredito que o público, né, pode perceber, até porque temos citado aqui referências, passagens e feito comparações, um texto com o outro, para que possamos chegar nesta conclusão, de fato. Muito bem, meus irmãos. Tudo que é bom, a gente costuma dizer, né, dura pouco, né? Nós estamos felizes por esse trabalho realizado. Você que sempre está aí nos acompanhando, você que lá no meu privado, né, tem muita gente, eu recebo as pessoas entram em contato comigo, muitas perguntas, e também as pessoas me parabenizando pelo nosso programa. E isso nos motiva a continuar. Então, sem vocês, abaixo de Deus, não tem como esse programa continuar. E é por isso que a gente está sempre pedindo, incentivando os nossos companheiros, aqueles que nos ajudam, tá sempre assistindo o programa, tirando suas dúvidas, mandando também a sua pergunta, né? Eu não estou com o celular aqui, mas está lá dizendo como é que se faz, né? Você faz a pergunta, diz o seu nome, de onde você está falando, com o celular na horizontal, e faça a sua pergunta, envie para nós, nós estaremos respondendo. Inclusive, nós temos muita pergunta aí para responder. Vamos encerrar com uma oração para que Deus abençoe os nossos telespectadores. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por esses momentos na tua presença, por esse trabalho que o Senhor tem nos dado a oportunidade de realizar. Continua conosco, abençoa, Pai, todos esses amigos e irmãos que têm acompanhado essa programação, que a tua paz, que a tua bênção possa repousar sobre a vida deles. Abençoa a vida, a saúde, a vida espiritual, financeira, o casamento de cada um deles, Pai, e abençoa, Deus, a cada um de nós. Pai, prepara outras oportunidades para que possamos estar juntos. Em nome de Jesus, nós oramos, nós te agradecemos. Amém. Receba a tua bênção, até uma próxima oportunidade.